Fala, galera abençoada! Então hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma das muitas chaves que Deus tem virado na minha mente. E então, quando eu ouvia a frase Deus derrama sobre a vida do pastor e escorre para as ovelhas, eu tinha um pensamento que hoje eu entendo que era do inimigo. E o que eu pensava era o seguinte: como assim Deus derrama uma bênção sobre a vida do pastor e aí então eu fico com o resto? Era como se Deus derramasse coisas grandes, maravilhosas na vida dos pastores, só pelo fato deles serem pastores, e nós, meras ovelhas, ficávamos com menos. Sabe como? Resumindo, nós ficávamos com o que sobrasse. E por pensar assim, eu sempre rejeitei essa ideia. Sempre rejeitei essa frase. Eu falava, não, o Senhor vai dar diretamente para mim. Não tem que derramar na vida do pastor para depois eu receber, não. Enfim, a imaturidade. Pois bem, acontece que o meu pastor é alguém muito criativo. Ele já recebeu e continua recebendo inúmeros projetos de Deus para ele. É alguém que realmente recebe muitas coisas de Deus. E então, sem eu me dar conta de que tudo isso tinha a ver com o que eu acabei de falar, essas coisas também começaram a acontecer comigo. Deus começou a me dar projetos, criatividades, começou a trazer muitas coisas para mim, mas como eu falei, eu não tinha me ligado, eu não tinha feito essa ligação em relação a isso. Até que, na conferência profética da minha igreja, Deus usa um pastor de fora, um americano que estava pregando, para falar uma frase que mudaria completamente tudo isso na minha mente. Ele disse que nós precisamos transbordar de Deus. Seja transbordar da glória de Deus, transbordar do fogo do Espírito Santo. Mas nós só transbordamos quando nós somos cheios de Deus. Por isso nós precisamos nos encher de Deus para transbordar na vida das pessoas. E aí então, ali depois que acabou a conferência, eu comecei a pensar e refletir sobre tudo aquilo que eu tinha ouvido e tudo mais. E aí então Deus me fala, lembra aquele pensamento que você tinha sobre Deus derramar sobre a vida do pastor e daí sobrar o resto para você? Então, isso foi uma distorção que o inimigo fez na sua mente sobre essa questão. E agora eu vou te explicar e te falar o porquê disso e realmente te mostrar como está errado. A verdade é que Deus derrama na vida dos pastores projetos, criatividade, todas essas coisas. E aí então quando eles já estão cheios, eles estão transbordando, já não cabe mais, isso começa a acontecer na vida das pessoas que estão sendo lideradas por eles, que é o que começou a acontecer comigo. Então eu não fico com a sobra, mas na verdade eu estou recebendo daquilo que está transbordando na vida da autoridade espiritual que Deus colocou sobre a minha vida, que é o meu pastor. E aí, Deus me deu duas visões. Uma de como era a forma errada que eu enxergava essa frase e a outra de como é a forma certa de se ver essa questão. Então, a visão que ele me deu sobre o pensamento errado era de um homem que recebia óleo sobre a cabeça dele e aí, então, aquele óleo começava a escorrer e escorria pela barba dele. E aí, então, eu ficava com as gotas que sobravam ali daquele óleo que escorreu. E a visão certa é uma pilha de taças, onde se coloca a bebida lá em cima. E aí, então, ela começa a transbordar. E começa a encher também as taças de baixo.
e essas taças de baixo vão igualmente transbordar. Não serão apenas gotas. E então as outras taças se encherão, e as outras, e as outras. E assim eu entendi finalmente a frase de que Deus derrama sobre a vida do pastor e então escorre para as ovelhas. Seja bênçãos, projetos, responsabilidade, dons, talentos, não importa o que seja, que Deus possa transbordar dele em cada um de nós, para que todos sejamos cheios daquilo que ele quer nos dar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha a sua mente transformada, como Deus tem feito com a minha, com todas essas chaves que ele tem nos dado. Compartilha com seus amigos para que eles também possam pegar essa chave. Deixa o seu like e comenta aqui embaixo, #transbordar. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau! E aí então, depois que acabou ali, né, aquele culto da transferência ótimo. Que ali no caso é plural, querida, plural. E a outra de como é a forma certa que eu devo pensar, entender e aceitar. Vocês veem que o inimigo tá, furioso, quando em pleno domingo começa a acontecer essas coisas. Mas eu vou gravar. Vão igualmente transbordar